Ouça esta palavra magnífica, que tem ensinamentos preciosíssimos para a nossa vida. Ouça essa palavra e a pratique, e você ficará mais forte, mais sábio. Preste atenção, lá na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 3, está escrito assim: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Veja, quando uma pessoa ama a outra, ela guarda as suas palavras. Quando a Cristiane fala algo para mim, ela diz: olha, não gosto disso, ou eu gosto daquilo, eu procuro guardar as palavras dela. Hoje, que o nosso amor está maduro, nosso amor está, digamos, amadurecido. Vamos completar 33 anos de casados. Então, nós entendemos que a palavra do outro tem que ter peso. A palavra do outro tem que pesar para nós, mais do que todas as outras palavras. E é o que Deus está falando aqui, o que a palavra dele está dizendo. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quer dizer, quem ama, Jesus disse também, quem me ama, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Porque se você realmente ama a pessoa, mas você faz tudo o contrário do que ela diz, você ignora o que ela diz, suas vontades, seus gostos, que amor é esse? Então, o amor de Deus é guardar os seus mandamentos. E ele emenda dizendo, e os seus mandamentos não são pesados. Não é? Praticamente adivinhando que você já estava aí pensando, mas é difícil guardar os mandamentos de Deus, é difícil a gente obedecer e tal. A Bíblia fala, os seus mandamentos não são pesados. Jesus disse que o fardo dele é leve. E realmente, quando você considera o que Deus nos pede, comparado à alternativa deste mundo, que é você guardar as vontades próprias e as vontades do mundo, as vontades do diabo, você vai ver que os mandamentos de Deus não são pesados. Não é pesado, por exemplo, você ser fiel à sua esposa, ao seu marido. Não é pesado, porque os benefícios disso é um casamento de paz. Pesado é você trair. Pesado é você obedecer à voz do seu coração, os mandamentos do seu coração, que diz assim, vai, fica com aquela pessoa é atraente, aquela pessoa é isso, é aquilo, vai buscar uma novidade, tal. O teu coração manda você fazer isso. Aí você vai lá e obedece os mandamentos do teu coração, ou os mandamentos do mundo, da sociedade, que as pessoas fazem por aí. Isso sim é pesado, porque você vai lá, tem alguns segundos de prazer, se é que tem, e aí depois você se enrola todo. Você se enrola toda. Aí você acaba com a tua família, você acaba com a sua reputação, você acaba com sua comunhão com Deus, por causa da traição. Quer dizer, pesados são os mandamentos do diabo. Pesados são os mandamentos do seu coração, são os outros mandamentos. Os mandamentos de Deus não são pesados. Quando ele nos manda não cobiçar, por exemplo, o que é do próximo, ele está dizendo algo para o nosso próprio benefício. Não só a gente vai deixar o próximo em paz, como a gente vai ter paz. Não é? Quando ele diz lá, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o animal do teu próximo. Hoje seria o carro, né? Do teu próximo. Quando ele está falando isso, ele está dizendo, olha, você vai ficar muito mais leve se você não se preocupar com a vida dos outros. Se você simplesmente deixar os outros viverem suas vidas, sejam elas como forem. Tenham muito, tenham pouco. Foque em você, foque no que você é, no que você tem, no que você precisa. Não importa o que o outro tem. Porque se você perceber o mundo é movido à inveja. O mundo é movido às comparações, pelas comparações. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que elas têm. Elas sempre querem ter algo a mais, porque elas viram o outro ter algo a mais.
Qualquer dia a gente vai falar mais sobre isso aqui. Mas, então os mandamentos de Deus não são pesados, eles são leves. Nós temos que fazer um esforço, nós temos que negar a nós mesmos, mas os benefícios são infinitamente maiores. E assim nós demonstramos que realmente, verdadeiramente, amamos a Deus. E é isso que você deve considerar. Se você realmente tem amado a Deus, né? Porque a pergunta tem que ser feita: você ama a Deus? Eu sei que a resposta politicamente correta é você dizer sim, eu amo. Mas o amor, neste critério aqui, o amor definido como guardar os seus mandamentos, guardar as suas palavras, você tem amado? Então, quando você se pergunta isso em relação a Deus, em relação à sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais, as pessoas que você diz que ama, você vai avaliar que talvez você não tenha amado como você diz. Ah, eu amo minha mulher, mas você não guarda nada do que ela fala. Eu amo meu marido, mas ele fala, você não ouve. Eu amo meus pais, muito menos. Não adianta você dizer que ama e não guarda a palavra. E ele segue dizendo, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui está deixando claro que existe uma guerra, existe um conflito entre aqueles que são de Deus e este mundo. O mundo não é amigo de Deus, o mundo é inimigo de Deus. Quando eu falo mundo, eu não estou falando planeta Terra. Não estou falando planeta. O planeta não é inimigo de Deus. Eu estou falando das pessoas que vivem alheias, indiferentes a Deus. Aquelas que não amam, como está escrito aqui. Não é? Se amar a Deus é guardar os seus mandamentos, existem aqueles que não guardam os seus mandamentos, portanto não amam a Deus. E se não guardam os mandamentos de Deus, guardam o mandamento de quem? De Satanás. Toda palavra tem um pai. E só há dois pais de palavras. Na raiz de tudo, só há dois pais de palavras. Ou Deus ou o diabo. Então quem não guarda os mandamentos de Deus, está naturalmente guardando os mandamentos do diabo. Não é? Por exemplo, nós falamos anteriormente sobre as pessoas que vivem fazendo a própria vontade. Que o primeiro mandamento da Bíblia de Satanás é: faça tudo o que você quiser. Faça o que você quiser. Isso é um mandamento de Satanás, que a maioria do mundo vive por ele. O mandamento de Deus é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é o mandamento de Deus. O mandamento de Satanás é: vocês façam tudo o que vocês quiserem. Tá? Então, nós temos no mundo aqueles que procuram viver pelo mandamento de Deus, seja feita a tua vontade e não a minha, que é a minoria das pessoas. E a maioria vive pelo outro mandamento. Eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu acho. Não é isso que as pessoas falam hoje? Os jovens batem no peito e falam assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é isso que os jovens fazem? Falando para os pais. Não é o que muitas pessoas dizem assim: eu quero ser feliz. O importante é ser feliz. Eu quero ser feliz, vou fazer o que me faz feliz. Então as pessoas vão atrás daquilo que elas acham que lhes fará feliz. Então elas estão seguindo o mandamento do quê? Do seu coração. Então no mundo nós temos, no mundo agora eu falo a Terra, a população mundial, nós temos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus e aqueles que não. E fazem naturalmente a vontade do diabo, sabendo disso ou não. Então é este mundo, é este universo maior de pessoas que fazem não a vontade de Deus, mas a vontade do mal, que nós chamamos, a Bíblia chama de mundo. Esse é o mundo, que faz inimizade contra aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Então esse conflito, essa guerra é dura.
Quando a pessoa passa para o lado de cá, para o lado de Deus e procura fazer a vontade de Deus, é muito difícil. Jesus disse que o caminho é apertado. O caminho, a porta é apertada e o caminho estreito que leva para a salvação. E poucos entram nesta porta, poucos acertam com este caminho. Quer dizer, então, quando você está andando nesse caminho, você está andando num caminho apertado, num caminho difícil, porque a maioria não quer saber de Deus. Então é muito difícil. Mas por isso ele está dizendo aqui, se você é nascido de Deus, você vai vencer o mundo. Só não consegue vencer o mundo quem não nasceu de Deus. Ainda é do mundo. Está dizendo que é de Deus, está dizendo que crê em Deus, mas na verdade ainda é do mundo. Então não consegue vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que nós vencemos tudo que acontece no mundo que é contrário a nós. É pela fé. Fé na palavra de Deus. Fé na promessa dele, no caráter dele, que ele vai cumprir a nós o que ele prometeu. Você precisa fortalecer essa fé. Você precisa estar movimentando esse músculo da fé. É essa fé que faz você obedecer e guardar os mandamentos de Deus, que faz você amar a Deus na prática. É essa fé que faz você vencer o mundo que é contrário a Deus. Então, fortaleça isso. O amor prático, o amor que não é sentimento, o amor que obedece, que nega a própria vontade. E a fé que obedece à palavra de Deus, crê, confia na palavra de Deus e, portanto, faz você vencer tudo e todos que se levantem contra você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.